Boa tarde, prof. Meu nome é Iris, eu sou acadêmica do Polo de Pinhão. E eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência de observação no estágio. Então, algo que eu percebi muito é que eles têm uma rotina muito bem regrada. Lá na sala que eu fui no 5B, no infantil 5B, são 25 alunos matriculados, 23 alunos que frequentam sempre, né? Tem dois que praticamente desistiram, mas ainda estão matriculados. Mas nos dias que eu fui, até o momento da gravação, é, frequenta mesmo todos os dias de 20 a 21 alunos, normalmente. Sempre tem um ou dois que falta, né? Fora os que já praticamente desistiram. São duas professoras, uma regente e uma corregente, elas não trabalham em sala junto, por exemplo, uma trabalha num dia e a outra no outro, elas se revezam para as horas atividades. E tem uma professora que, na verdade, ela é estagiária, mas ela age como uma auxiliar de classe, assim, porque ela fica com um aluno em específico que ele tem baixa visão. Aí ela auxilia ele, principalmente porque nessa escola que a gente vai tem muitas rampas, muitas escadas que se torna perigoso para ele, principalmente. O óculos dele é um pouco grossinho, assim, e ele tem um pouco de dificuldade para se locomover, assim, às vezes, até dentro de sala. Se a gente não ficar um pouco atento, ele se bate um pouquinho numas carteiras, ele vai se esbarrando, porque acredito que por conta da baixa visão, mesmo as distâncias ficam diferentes para ele, aí ele acaba se atrapalhando. Então, tem uma professora para ajudar e auxiliar ele. Porém, ela ajuda e auxilia todos também quando precisa. Enquanto ele não está precisando da ajuda dela, ela fica bem disponível para ajudar as outras crianças também. Então, normalmente ficam na sala as duas. Uma que é a regente ou a corregente que vai estar no dia, e a que fica todos os dias que tá para auxiliar, né? E assim, começa a rotina sempre na quadra da escola, né? Sempre lá na quadra, eles fazem o hino, uma oração normalmente, e eu acredito que não é todos os dias, porque eu sempre fui nas quartas e nas quintas, às vezes, então nesses dias que eu fui, tinha a oração e o hino. Daí, para ir para a sala depois da oração, do hino, dos avisos matinais que tem ali, sempre vai da turma menorzinha para a turma mais alta. Então, sempre vai os professores primeiro, a gente sempre os segundos a entrarem. E daí, para não ter perigo de um derrubar o outro, de acabarem se machucando, e daí a gente sempre leva eles em filinha, né? Uma fila de meninos e uma de meninas, para não ter perigo nenhum. Aí em sala, a professora sempre leva eles primeiro para ir no banheiro, quem quer ir no banheiro, para tomar água, para depois que iniciar a aula não se atrapalharem querendo sair e tudo mais. Então, ela sempre faz como se fosse uma chamadinha, porque enquanto ela vai fazendo essa brincadeira da chamada com eles, ela já vai anotando quem veio e quem não veio no dia, mas ela pega um cartãozinho assim, né, normalmente nesse tamanho, com o nominho deles, coloca disponível assim no chão e coloca eles em volta, sentadinhos, ou no chão ou numa cadeira, dependendo da prof que tá. E daí vai mandando assim, né, dependendo como eles sentaram no chão, aí primeiro um, depois o outro, para procurar o seu nome que tá ali no chão, quando encontrar o seu nome, e escrever o próprio nome no quadro. Aí, depois que é terminada essa chamadinha com eles, a professora sempre canta as musiquinhas do tempo, dos dias das semanas, a musiquinha do A, E, I, O, U, do alfabeto, assim, uma rotina bem tranquilinha que dá pra ver que eles são bem acostumados e que eles gostam bastante. Aí, após ela fazer todas essas coisas matinais da rotina, ela começa com uma pergunta que vai iniciar a aula dela. Depois dessa pergunta, ela começa a fazer eles se questionarem, responder o que eles acham sobre. Teve a pergunta, por exemplo, um dos dias que eu fui, o tema era o dia do circo, então ela perguntou se eles já tinham ido no circo, se eles conheciam o que era. Alguns conheciam, outros falaram que foram muito pequenos e não lembravam. Enfim, cada um deu o seu relato ali um pouquinho, e assim ela iniciou. Outra vez, por exemplo, foi sobre o ciclo da vida, que ela perguntou para eles
o que que era, o que que eles achavam que era o ciclo da vida, e foi falando também sobre o ciclo não só da nossa vida, mas da vida útil das plantas, dos animais e, enfim, falou sobre a vida e passou uma atividade bem bonitinha, bem tranquilinha, que eles gostaram bastante. Eh, eu acho que a que mais me chamou a atenção foi a parte que eles gostam muito da rotina que as professoras estabeleceram juntas, né, porque elas aplicam da mesma maneira, que eu achei interessante, que daí não muda, né, na cabecinha deles não fica confuso, né. Também achei algo muito interessante. Não que eu esteja, criticando outros professores, mas é só para nível de comparação mesmo. Mas é que eu já fui em outras escolas, por exemplo, que a hora do parquinho, ela se transforma em realmente 1 hora e meia e tanto muito tempo só no parquinho para matar o horário mesmo. E com ela não, foi só com elas no caso, né, foi 20 minutinhos no máximo ali para eles, depois que eles, foram pro lanchinho, só para eles gastar mais energia um pouquinho e voltaram para a sala já para fazer mais atividades e ela prefere, cobrir esse tempo que fica, faltando ali com musiquinhas, historinhas, brincadeiras. Uma brincadeira achei muito interessante que ela usou foi a do gato e do caçador, porque ela escolhia para ficar sendo o caçador, no caso, que ficava na porta, virado para a porta, tampando o olho, e os outros ela escolhia para ser o gatinho e miar. Aí o outro tinha que tentar reconhecer a voz do colega e adivinhar qual era o gatinho que estava miando. Então eu achei muito interessante, achei muito bom. As crianças que dessa turma, principalmente, achei elas muito curiosas, elas gostam bastante de conversar, elas conversam entre eles, assim, é muito interessante a gente ficar quietinho do lado ouvindo as coisas que eles falam um para o outro, assim, é uma conversa bem madura, às vezes, que a gente até se surpreende. E, enfim, acredito que isso foi um pouquinho da minha experiência, do que eu pude observar ali das crianças. Acho que é isso, prof. Obrigada.